Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas mulheres me perguntam. Então vamos acabar com essas dúvidas de uma vez por todas, ou pelo menos vou tentar aí diminuir drasticamente essas suas dúvidas em relação ao seguinte tema: parto normal depois de cesariana. É possível? Sim, é muito possível. Não só é possível, como é o mais recomendado. A Organização Mundial da Saúde recomenda a tentativa de parto normal depois de cesariana. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos internacionais e nacionais que estudam, pesquisam sobre isso, eles recomendam que seja evitada a primeira cesariana, que a cesariana ela seja reservada aos casos de real necessidade. Afinal de contas, a cesariana é uma cirurgia de médio porte e que envolve muitos riscos. A cesariana, sem uma indicação precisa, ela é 3 vezes mais arriscada do que o parto normal. Então, primeiro de tudo, parto normal depois de cesariana é possível e é super recomendado. Mas, Jéssica, existe uma fala constante em relação a esse assunto que é a seguinte: uma vez cesárea, sempre cesárea. Então isso não é verdade? Não, isso não é verdade. Isso é um grande mito. Ouviu? Se você teve uma cesariana, você pode sim ter um parto normal agora. Mas da onde então vem esse mito? Por que ele existe? Gente, nenhum mito venha do nada. Então vamos entender por que essa é uma fala tão forte na nossa sociedade. Antigamente, as cirurgias cesarianas, elas eram feitas com um corte na vertical. Então, cortava a barriga da mulher de cima para baixo. Isso faz com que o segmento superior do útero seja afetado. Tá, Jéssica, mas e daí? A parte superior do útero, fundo do útero que a gente chama, é onde a contração começa, então onde começa a força da contração. Se tem uma cicatriz nessa parte, as chances de ruptura uterina aumentam muito. Então aí chega em torno de 5% de chance de ruptura uterina. Então, por isso, antigamente todas as cesarianas eram feitas assim. Então, se uma mulher tinha passado por uma cesariana, ela não poderia mais ter um parto normal. E daí veio essa frase: uma vez cesárea, sempre cesárea. Acontece que as coisas mudaram, a gente evoluiu, a cirurgia cesariana evoluiu muito. Hoje ela é uma cirurgia muito mais segura. Hoje, praticamente todas as cirurgias cesarianas, elas são feitas com um corte na horizontal, na parte baixa aqui, ou seja, ele afeta só a parte inferior do útero. O simples fato dessa mudança de cicatriz faz com que o risco de ruptura uterina diminua em 10 vezes. Existe risco no parto normal depois de cesariana? Claro que existe. E qual que é esse risco? Qual que é o maior medo do parto normal depois de cesariana? É justamente o risco de ruptura uterina. Mas vamos então falar sobre esse risco. Vamos clarear isso. A gente já entendeu o porquê desse mito, da onde ele vem. A gente já entendeu que ele não se justifica mais. Beleza, você pode ter um parto normal. Agora então vamos falar dos riscos. E a gente está falando de um risco muito baixo. É um risco de aproximadamente 0,5%. E quando a gente está falando de medicina, todos os riscos que são abaixo de 1%, eles são considerados riscos muito baixos. Ou seja, não se justifica uma indicação de cesariana pelo simples fato de ter uma cesariana anterior. Essa indicação, ela não pode ser uma indicação absoluta. Além de ser um risco baixo, a ruptura uterina, ela não acontece de uma hora para outra. O corpo, ele dá sinais de que tem algo errado acontecendo. O seu útero não vai explodir, romper de uma hora para outra. E esses sinais, eles são visíveis. O profissional que está aí, ele consegue identificar esses sinais e daí sim, identificando esses sinais, partir para uma cesariana, sendo que isso vai acontecer em pouquíssimos casos. Outra coisa que é importante falar é que a ruptura uterina, ela não acontece só em mulheres que já passaram por uma cesariana
ou por alguma cirurgia abdominal. A ruptura uterina pode acontecer também em primigestas, em mulheres que estão parindo pela primeira vez. Inclusive, um parênteses, eu acompanhei 2 casos de sinais de ruptura uterina. Um deles, na verdade, eu acompanhei, né, na equipe que eu trabalho aqui, foi uma outra doula amiga minha que acompanhou, e apareceu um dos sinais de ruptura uterina, que é qual? O anel de Brandel. Não sei direito falar. Brandel. Mas enfim, o que acontece? Quando o útero está prestes a romper, forma-se um anel na sua barriga, como se sua barriga se dividisse em 2, assim. Sua barriga fica parecendo uma ampulheta. E outro caso que eu acompanhei foi de uma gestante que já tinha passado por 2 cesarianas e a gente ficou vários dias em trabalho de parto e as contrações elas começavam a ficar forte e de repente elas paravam. Elas começavam e elas paravam e não evoluía disso. Então, esse também é um sinal de iminência de ruptura uterina. Os sinais são esse anel, essa divisão aí, que sua barriga fica parecendo uma ampulheta. A dor é diferente, é uma dor muito mais forte e ininterrupta. Você continua sentindo a dor mesmo sem a contração. Sangramento, tem muito sangramento, não é aquele sangramento normal do trabalho de parto. E parada de progressão do trabalho de parto, que foi o que aconteceu nesse segundo caso. Por quê? O corpo, gente, ele é maravilhoso. Nesse caso que eu acompanhei, que eu tava junto com a gestante, eu vi. Foi nítido como o corpo é sábio. Por quê? O corpo vinha, mandava as contrações, só que quando a contração começava a ficar muito forte, esse corpo sabia que esse útero não ia aguentar contrações mais fortes, então ele reduzia o ritmo das contrações. E nesse caso ela foi para uma cesariana, quando abriu lá realmente a cicatriz estava bem fina, estava quase ali rompendo mesmo. Então isso, o risco é muito baixo, existem sinais que dá para identificar antes. Não é só mulheres que já passaram por cesariana que correm esse risco. E o que acontece? Quando faz a incisão, a cicatriz ali da cesariana, essa parte que teve esse corte, essa parte do útero que sofreu esse corte, ela fica mais fina, o útero fica mais fraco ali naquele lugar. Então, quanto mais cesarianas essa mulher tiver, mais essa cicatriz vai ficando fina e mais o útero vai ficando fraco. Então, o risco de ruptura é de 0,5 para uma cesárea anterior e quanto mais cesáreas, vai aumentando esse risco. Mas também não chega a ser um risco grande, não chega a aumentar tanto. Quando uma mulher tem 2 cesarianas anteriores, a gente está aí falando de um risco entre 0,7 e 1% de risco de ruptura uterina, sendo que também dá para identificar todos esses sinais. Eu já acompanhei muitos partos depois de cesárea, já acompanhei muitos partos também depois de 2 cesáreas, então é possível sim, desde que você se informe, você saiba os riscos, você e o seu acompanhante estejam juntos nessa decisão, procurem uma equipe que banque a decisão junto com vocês. Se for no SUS, depende muito de cada cidade. Na maioria dos casos, quando é só uma cesárea, ainda é mais fácil conseguir ter o parto normal. Quando vai chegando a 2, 3 cesáreas, já é mais complicado, mas isso é questão de você se informar antes. Se você tem esse desejo, se informa, busca referências. Se já teve outras mulheres que tiveram, qual o caminho que elas tomaram. O parto normal, depois de cesariana, ele é super possível, mas ele tem uma dinâmica diferente. E eu acredito, a partir da minha experiência, que isso vem muito de uma memória corporal. Então, imagina aqui comigo que esse corpo, ele já passou por uma gestação, e o nosso corpo, ele não conhece ciência, ele não conhece número, ele não sabe de regras, ele sabe o quê? Que ele tá gestando um bebê e que esse bebê precisa nascer e precisa sair pela sua vagina. É isso que seu corpo sabe. Então você já gestou uma vez e o seu corpo estava esperando esse processo de nascimento natural, mas por algum motivo ele não aconteceu e a gestação foi interrompida. O seu corpo guarda a memória disso. Então, quando você tem uma segunda gestação, qual é a memória do seu corpo? Que quando esse corpo tem uma gestação, essa gestação ela é interrompida. Então, quando você começa a entrar em trabalho de parto, meio que o corpo fica assim,
ué, o que tá acontecendo? Será que agora vai ser diferente? Então, normalmente é um parto que a fase latente, a fase inicial do parto, ela pode ser um pouco mais prolongada até o corpo entender que dessa vez vai ser diferente e que vai ter um processo de parto que não foi vivenciado da primeira vez. Falando de novo sobre riscos, o que é muito importante você saber? Que a repetição de cesariana também traz riscos. Então, assim, você tá grávida pela segunda vez e você teve já uma cesariana, agora na sua segunda gestação, os riscos eles já são aumentados, seja para um parto normal, seja para uma cesariana. A repetição de cesariana também traz muitos riscos. Então, tudo isso a gente precisa colocar na balança na hora de tomar uma decisão. Basicamente isso sobre parto normal depois de cesárea. Também é conhecido por VBAC ou VBAC, que é uma sigla em inglês, que é Vaginal Birth After Cesarean. Então é parto vaginal depois de cesárea, por isso você pode ver também essa sigla por aí. Espero que tenha ficado mais claro, espero que você tenha ficado com o coração tranquilo. Se você teve uma ou mais cesarianas, você pode sim ter um parto normal. Vai atrás do que você quer, pega o seu parto para você. Não aceita tudo que você ouve de forma passiva. Não é porque um médico te disse que essa é a verdade absoluta. Médicos são pessoas, enfermeiros são pessoas, assim como você é uma pessoa. Eles têm um conhecimento científico e você tem uma sabedoria do seu corpo. Tem um coração que pulsa aí dentro de você e esse seu coração, ele te diz qual é o melhor caminho. Então esse é o seu melhor guia. É isso? Um beijo, me segue no Instagram, no Facebook, deixa um gostei pra mim e até a próxima.